Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa conferência Educação Cristã, ano 2022. Hoje é o nosso terceiro dia da nossa conferência, com o tema Escola para a Vida. A Conferência Educação Cristã é um evento oficial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, organizado pela Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã. O objetivo é tratar os assuntos de interesse da denominação no que diz respeito à educação cristã. Esse ano estamos tratando sobre a escola bíblica, com esse tema, Escola para a Vida. Queridos educadores, pastores, presbíteros, missionárias, assessores de educação, superintendentes da escola bíblica, professores, secretários, todos os oficiais da escola bíblica, sejam todos bem-vindos. Pais, que bom ter vocês aqui em nossa conferência. Para esse terceiro dia, nós continuaremos com a nossa conversa sobre a escola bíblica. E hoje eu recebo aqui dois pastores para que possamos dialogar. Antes de apresentá-los, quero fazer um pedido, você que nos acompanha, que você possa compartilhar esta live, essa transmissão. Convide alguém, envie através do WhatsApp, nos grupos da igreja. Convide alguém para também participar conosco. Comente, faça os seus comentários, possa interagir conosco, aí através dos comentários, falando o seu nome, de qual cidade você está acompanhando essa transmissão. Vai ser uma alegria poder conversar contigo também aí através dos comentários. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Apresento aqui, então, o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, ele é o nosso diretor da editora Publicações da Avivamento e também o nosso secretário de Educação Teológica. E é o meu pastor auxiliar ali no campo em São João Clímaco. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, que agradeço pelo convite e por fazer parte desse bate-papo tão importante para a vida cristã e para a denominação. Amém. Também com muita alegria recebemos aqui o pastor Júnior. Pastor Júnior é pastor na cidade de Arapongas, Paraná. E o nosso secretário de Cultura e Educação da região Sul 1. Pastor Júnior, com muita alegria recebemos também o senhor. Seja muito bem-vindo a essa mesa de conversa. Pastor Helmer, pastor Marcelo, boa noite, paz do Senhor, Jesus a todos os que estão assistindo. Que bom poder estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio. Muito obrigado. É mais um tema tão importante como este, né? Escola para a Vida. Sim. E vai ser importantíssimo demais essa discussão e vai repercutir muito, com certeza, em todas as nossas igrejas. Amém. Pastor Júnior, eu acho importante essa questão de saber um pouco da história, né, dos nossos pastores. E esta é uma pergunta que eu não faço só aqui na mesa, eu faço em conversas aí dos bastidores com os nossos pastores, né, para saber um pouco da relação deles com a escola bíblica. Né? Quando foi a primeira vez que participou de uma escola bíblica, a importância, a relevância da escola bíblica para a vida, né, do pastor, do líder, do obreiro, enfim. Eu gostaria de ouvir um pouco o senhor também, um pouco da sua história sobre a relevância da escola bíblica na sua vida e que o senhor contasse um pouco da sua história nesta relação com a escola bíblica. Eu acho que eu tenho uma relação com a escola bíblica desde que nasci. Porque, na verdade, meu pai sempre dirigiu igreja, né? Foi dirigente de congregação, e nós tínhamos a escola bíblica. E naquela época, lá na década de 70, olha já que tem. O tempo passa, hein? E na década de 70, então não tínhamos os cultos infantis, né? Não tinha, por exemplo, na hora do culto de domingo, né? As crianças têm lá suas salas e tal. Então era só a escola bíblica dominical.
E eu lembro que a minha professora era minha avó. Minha avó. E a minha avó, ela, sempre quando tinha essas datas especiais, na igreja, né? Seja de criança, Paixão de Cristo, Páscoa, essas coisas, né? Então a minha avó, ela fazia versinho. Fazia os versinhos, ela mesma, né? Punha lá e tal. Aí nós fazíamos as poesias, aliás, líamos as poesias que ela fazia. E eu me lembro que um dos primeiros versículos que eu decorei foi na escola bíblica. E que não foi o Salmo 23. Foi o Salmo 25, versículo 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Mas é assim, a escola dominical foi muito importante para mim. Foi uma base muito importante para a minha vida pessoal e ministerial. Sim. Porque houve uma relação muito grande, até na questão assim, de família, né? Porque meu pai era o dirigente da congregação, minha avó era minha professora. Então, assim, chegávamos lá na escola bíblica, contava-se as histórias dos personagens, aquela coisa toda, aquilo lá me fascinava demais, né, e tal. Tanto é que foi a partir dali que eu comecei a pensar em ser um pastor, né, a partir da escola bíblica. Sim, muito bom. Daqui a pouco eu conto uma experiência minha também na escola bíblica sobre essa questão ministerial e até pastoral. Deixa eu perguntar para o pastor Marcelo também aqui para ouvir um pouco da história. Pastor, conte então para nós também um pouco da sua história em relação à escola bíblica. Ouvindo aqui o pastor Júnior, né? Eu lembro até de Timóteo, tinha avó como professora, né? Sim. Mas eu não tive essa felicidade de nascer no chamado berço cristão, né? Conforme popularmente se dirigia a uma pessoa que nascia em um lar evangélico. Na verdade, eu fui convertido aos 19 anos de idade. E quando eu me converti, não havia ainda uma tradição muito forte no local em que me converti sobre a escola bíblica dominical. Haviam, sim, alguns cultos e estudos que eu procurava participar na maioria deles, mas não havia no local uma escola dominical formada ainda, né? Como nós hoje percebemos que existem mais possibilidades. E o meu interesse mesmo pela palavra foi ouvindo, a princípio, as pregações. E ao ouvir as pregações e me interessar muito pelas colocações feitas, pelos argumentos levantados, os questionamentos, então eu fui procurar me aperfeiçoar. Aí sim eu comecei a buscar condições melhores para aprender, né? Eu também não nasci espiritualmente falando na denominação no movimento bíblico, mas aí depois eu fui buscar esse aperfeiçoamento sobre o ensino, né? Frequentando todos os cultos de estudo possível e tal. E quando então eu chego dentro da denominação do avivamento bíblico, encontro uma estruturação melhor da educação, né? Então eu não perdi tempo e procurei participar tanto como aluno quanto posteriormente convidado como professor. E daí para cá o crescimento tanto no conhecimento teológico quanto também em mudanças práticas na vida foi importantíssimo para hoje eu poder desenvolver o ministério, né? Eu posso dizer que houve uma ampliação muito grande da minha perspectiva ministerial por conta do interesse pelo estudo gerado quando ouvi as pregações, e foi lapidado ainda mais com as participações em escolas bíblicas dominicais bem estruturadas. Então, dentro da minha vocação ministerial, a escola bíblica é indispensável para o desenvolvimento daquilo que Deus propôs para que eu fizesse. Muito bem. Enquanto o pastor Júnior estava falando aqui, eu lembrei, na verdade, de uma experiência, né? Porque eu entreguei a minha vida a Cristo em uma escola bíblica. Foi em uma aula, domingo, pela manhã, que a professora apresentou o plano de salvação e eu entendi, apesar de estar na igreja, indo para a igreja, mas ali eu entendi o plano de salvação e o que Cristo
havia feito por mim. E entreguei a minha vida a Cristo naquela escola bíblica. Mas também não foi só essa questão da entrega e do entendimento, mas também as ações e a vida ministerial também começou na escola bíblica. Porque o pastor Júnior falou de uma questão que às vezes que não se tinha culto infantil. Hoje nós temos uma estrutura educacional. O culto infantil é educacional. Faz parte também da educação cristã da igreja. Então, o que a professora fazia? Uma vez no mês, no domingo, ela organizava um culto infantil na escola bíblica. Então, ela escalava alguns alunos. E eu fui escalado, no primeiro culto infantil que ela fez, eu fui escalado para pregar. Então, a primeira vez que eu preguei também foi numa escola bíblica. A professora não tinha culto infantil, na hora do culto ficava as crianças todas no templo normalmente, mas esta professora teve essa ideia. Olha, uma vez ao mês, na própria escola bíblica, nós vamos fazer um culto infantil e vamos dar oportunidade para os nossos alunos dirigir o culto, cantar um louvor, ler um salmo, contar um testemunho, orar e pregar. Então, a primeira vez que eu preguei, em alguns minutos, rapidamente, foi em uma escola bíblica também. E ali o pastor, né, foi convidado para acompanhar, e após a pregação, o pastor foi convidado para orar, para encerrar o culto, e depois daquela oração de encerramento, ele direcionou uma palavra para a minha vida, né, dizendo que Deus estava mandando também orar por mim, porque Deus estava me levantando como um pregador do Evangelho. Então foi na escola bíblica esse ambiente também de profecia, de ministério, de ensino, de instrução, de evangelização. A escola bíblica deve ser evangelizadora também, né? Então eu tenho toda essa relação com a escola bíblica. Agora o pastor Marcelo levantou uma questão que eu quero ouvir vocês também. Então, a primeira escola para a formação ministerial é a escola bíblica? Seria isso? Essa é a base. É possível ser um diácono, um presbítero, ou simplesmente um servo fiel e dedicado, sem escola? O que vocês, pastor Marcelo, vamos começar contigo. Ao meu ver, é muito difícil desenvolver o ministério sem a base que nós temos na escola bíblica dominical. Por alguns motivos, tá? Nós até podemos estudar, principalmente hoje, onde é mais fácil o acesso à informação, transformar essa informação também em conhecimento, porque é diferente informação de conhecimento, né? Conhecimento é informação processada. Então, hoje, embora nós tenhamos aí muita facilidade de acesso às informações, elas estão aí espalhadas e muitas informações não fazem parte do nosso contexto de vida e do nosso contexto denominacional. Quando nós frequentamos uma escola bíblica dominical, nós estamos aqui falando, né, para todo o Brasil. Um trabalho da DGSEC, falando sobre escola para a vida, e nós estamos alcançando neste momento várias regiões do país, cada qual com suas culturas específicas, com seus recursos, né? Com o seu modo de ser, de entender. E quando a pessoa está inserida numa escola bíblica, na sua região, no seu campo, naquela congregação, ela está recebendo a palavra de Deus, que é universal, mas dentro de um contexto específico cultural do seu cotidiano, e isso faz com que a Bíblia seja interpretada de maneira mais viva e mais eficaz para atingir a sua realidade. Então, a escola bíblica dominical é importantíssima, primeiro, por isso, para que a pessoa receba a palavra de Deus, que é uma doutrina universal, porém contextualizada na sua realidade local, e praticando isso na sua vida, e também a promoção da discussão sobre aquele assunto que está sendo abordado.
Porque na escola bíblica nós temos essa oportunidade, não só de nós ouvirmos a respeito da palavra de Deus, como nós poderíamos fazer em qualquer outro recurso que existe hoje de comunicação, mas também nós colocarmos nosso pensamento e discutirmos assuntos cruciais que vão impactar no nosso comportamento, porque teologia, doutrina bíblica, estudo bíblico, não é apenas você ter conceitos formados e conhecimentos adquiridos na mente, mas é algo que muda o coração, que vai mudar o comportamento da pessoa, que vai mudar a sua vida. Então, isso dentro de um contexto comunitário específico do local de reunião de aprendizado, isso é muito mais eficaz do que simplesmente você acessar informações em lugares que você não tem aproximação e nem relacionamento com as pessoas das quais você está ouvindo. Muito bem, pastor Júnior. Então, é de fato um critério, né? A escola bíblica é critério, né? Com certeza. Para o ministério, né? Com certeza. Eu falo lá na minha igreja, até porque eu ouço algumas pessoas dizendo: você não vai na escolinha? Você não vai na escolinha? Leva o filho para a escolinha. Ficou pejorativo. Pejorativo. Não é escolinha. Aliás... Mas é pejorativo, mas talvez também seja carinhoso, tá? Pode ser. Mas eu quero entender que seja pejorativo. Então eu digo o seguinte, mas não é a escolinha. É a melhor escola do mundo. Exatamente. Porque nós não apenas informamos as pessoas, nós formamos e transformamos pelo poder da palavra. Até porque nós tratamos de princípios eternos. Nós estamos falando da eternidade, de salvação de vidas, né, de princípios que o mundo hoje talvez abomine, descarte, mas que a igreja é portadora desses princípios e guardadora. E nós estamos lá, protegendo a família, protegendo filhos, protegendo a igreja em geral, as pessoas, a própria educação dos filhos, nós estamos protegendo como igreja. De uma certa forma, é uma parceira da família. E que vai, claro, 100%, preservar também o ministério da pessoa. Imagina um líder lá que não participa da escola, e que ter um chamado para pregador, ou então até para pastor, ou dirigindo uma congregação. Como ele vai incentivar as pessoas a participarem da escola se ele mesmo não participa? E a própria escola é um meio de motivação para o ministério dele, onde ele vai aprender, mas também vai estar sendo renovado através da palavra para poder fazer o investimento no seu ministério. E permita também que só uma observação quanto à questão de se é possível a pessoa ser um diácono, um ministro, sem ter passado por esse processo tão importante que é a escola bíblica. Falei aqui a questão da aquisição do conhecimento, das informações, etc., e da importância da comunidade, do envolvimento local, dentro do contexto local. Ainda um adendo que eu gostaria de fazer aqui, que é a questão de que você está aprendendo com uma pessoa cujo comportamento você observa de perto, né? Uma coisa é você ouvir uma pessoa, que pode ser um grande teólogo, ter, né, um conhecimento muito grande, ensinar verbalmente aquilo, imprimir conceitos. Outra coisa é você também aprender por observação. Então, nós sabemos que nós aprendemos muito por observação. De modo que, às vezes, você tem até um professor na escola bíblica que não seja um grande teólogo, né, um grande expositor, mas com o seu gesto, com o seu comportamento, com o seu cuidado, com o seu tato, né, com o seu esforço, com a sua dedicação, ensina muito também, né? Então, acho que essa proximidade na escola bíblica, para depois moldar a pessoa para o ministério, é importantíssima, é crucial. Né? A observação e o aprendizado pela observação do comportamento. Sim. Só respondendo aqui então, sim, diácono e presbítero precisa passar pela escola bíblica. Sim. E essa outra questão também, que o pastor Marcelo levantou, tem que ficar bem claro, né? Que as pessoas que ensinam, elas têm o dom. E esse dom
é a capacidade que o Espírito Santo concede para que uma pessoa que naturalmente ela não iria fazer isso. Então, por exemplo, nem sempre um pedagogo formado na universidade, na faculdade, ele tem o dom de ensinar na igreja. Ele tem a formação, ele trabalha isso no secular, essa é a profissão dele. Mas às vezes na igreja não, e ele então vê qual é o dom dele e atua em outra área, servindo a Deus em outra área. Então as minhas professoras, a Patrícia, a Rosemary, que foram minhas professoras na infância da escola bíblica, que me deram essas oportunidades, que me ensinaram, que pregaram o evangelho, né, para mim. Então, elas ficam felizes em ter notícias, em saber sobre o meu ministério, mas, ao mesmo tempo, em dizer, não necessariamente por você ter se tornado um pastor, mas por você estar firme em Cristo. Né? Então, a função não é nem tão importante quanto a firmeza. Né? Que bom que você está firme em Cristo e muito feliz por ver o seu ministério frutificando e servindo a Deus através da sua vida. Estas irmãs, elas não tinham formação, elas tinham o dom do Espírito Santo que capacitou elas para ensinar, para instruir. Então, de fato, né, o bom professor é o professor capacitado pelo Espírito Santo. E ele vai também buscar os recursos para se aperfeiçoar, para melhorar o seu dom, para a sua capacitação, enfim, todas essas questões. Né? E a escola bíblica é esse celeiro ministerial. Né? É esse celeiro. Inclusive, como exigência mesmo, para se ocupar dessas funções, que seja aluno da escola bíblica. Para que você exerça um ministério, que você seja aluno da escola bíblica. É uma orientação muito clara que a igreja dá. E, se alguém aí que nos acompanha ainda estiver usando escolinha para o termo da escola bíblica, então, a partir de hoje, já fica o nosso pedido aqui, não façam isso. Essa é a escola para a vida. Não é isso, pastor Júnior? Com certeza, com certeza. E, pastor, uma colocação aqui. Eu tenho observado também que algumas pessoas hoje estão na igreja porque quando eram crianças, os pais os levaram à igreja, mesmo que só levaram, entendeu? Para a escola bíblica, e não participaram, mas levaram. E essas pessoas foram, participaram da escola, depois quando cresceram, se tornaram adolescentes, se afastaram, sumiram, mas depois voltaram. E algumas pessoas com as quais eu conversei, elas me disseram isso, professor, estou na igreja hoje por causa da escola bíblica. Sim. Hoje, inclusive, eu tenho lá no meu campo o meu assessor de educação, e que também é superintendente, foi essa a experiência dele. Ele, quando criança, ia para a escola bíblica, numa outra igreja, e aí, depois de muito tempo, ele voltou. E hoje, ele não perde escola bíblica. Aliás, eles eram um aluno. Eu percebi isso nele, falei assim, esse homem pode ser interessante aqui nessa área. Porque você percebe a pessoa quando ama, né, aquela área. Sim. E aí eu disse, acho que essa pessoa pode ser. Tanto é que ele é uma bênção para mim nessa área da educação lá na igreja, especialmente na escola bíblica. Sim. São marcas, né, que ficam, o aprendizado enraiza, né, no coração dessas pessoas, e veja a importância de fato, nós termos essa estrutura na igreja, uma igreja que tenha uma escola, porque isso faz toda a diferença, com certeza. Nós estamos aí num momento, depois de ter enfrentado uma pandemia, a gente tem que lembrar que a nossa geração não tinha enfrentado pandemia e nós tivemos que encarar, né,
esta pandemia, e com toda a dificuldade, isolamento, distanciamento, igrejas fechadas, restrição na quantidade de pessoas, enfim, várias questões que afetavam diretamente a igreja. E nós estamos ainda com os resquícios de todo esse processo de pandemia. A escola bíblica foi afetada? Quais são as dificuldades que vocês ouvem ou que vocês podem trazer aqui que falam sobre esse enfrentamento e associado à escola bíblica da igreja, né? E, logicamente, também nós não vamos pensar aqui só se a escola foi afetada, mas se ela foi, também quais são as soluções. Nós também queremos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Pastor Marcelo, o que você pode dizer sobre essa questão? A escola foi afetada ou não? Claro, eu acredito que com o processo da pandemia, a rotina nossa, né, tanto a questão eclesiástica como, se é que nós podemos colocar assim, a secular, foi afetada, claro, foi de fato. Nós tivemos que fazer várias adaptações no período da pandemia, tanto para o culto quanto para a escola bíblica dominical, para não deixar faltar, né, essa tão importante esse tão importante acompanhamento, principalmente no momento drástico que nós vivemos. O que eu percebo, tá, em relação à escola bíblica dominical, por si, a escola bíblica, mesmo antes da pandemia, em muitos lugares, salvo pessoas que têm experiências diferentes, já estava passando por um processo de dificuldade, de esvaziamento, né? De falta de interesse por parte dos alunos, por vários motivos que talvez a gente vai até discutir aqui ainda. Quando veio a pandemia, trouxe algumas pessoas a justificativa para não participarem mais. Então, algumas pessoas, não é que foi a pandemia que a afetou, a pandemia simplesmente revelou uma condição de alguns locais, de algumas pessoas nesses locais, sobre a falta de interesse da escola bíblica dominical, por vários motivos. E com a pandemia, simplesmente veio a justificativa para não mais comparecer, não mais participar. Isso é um ponto. Mas há também pessoas que eram assíduas na escola bíblica dominical e que realmente, por não participar, sentiam muita falta, né, de estar ali adquirindo conhecimento e também desenvolvendo o seu dom dentro do ensino, do Ministério de Ensino, mas que também foram afetados por não poderem exercer o papel de professor e tão pouco ser o aluno que desejava durante esse período. Fizemos algumas adaptações. Muitos aí, né, com recursos tecnológicos, conseguiram manter a escola bíblica dominical através de transmissão por vídeo. Existem algumas regiões do país que não têm tanta facilidade como outras têm, né? Esses também certamente foram ainda mais afetados. Mas houve uma perda, sim, no processo em que a igreja estava visando, né, nos planos que a igreja tinha para o crescimento da escola bíblica dominical, houve então um retrocesso. De fato, houve um retrocesso. Quando nós estamos agora no período pós-quarentena, né, não sei se pós-pandemia ainda, mas pós-quarentena, e que nós vamos retomar a escola bíblica dominical, nós vamos perceber, então, que nós temos que reavaliar não só os nossos planos, currículos, e também reintroduzir as pessoas na escola bíblica dominical de modo presencial, né? Já que muitos até mesmo acostumaram-se em estudar através das lives. E aí tem um grande desafio, né? Como é que nós vamos agora, depois de ter falado para as pessoas que estudar também à distância teria o mesmo efeito que estar ali presencialmente, dizer para elas agora, não, agora você precisa estar aqui presencialmente. Então, sempre defendi que, embora o ensino à distância ele seja importante, ele veio para ficar, né? Não só em termos eclesiásticos, mas a educação em si, o ensino à distância veio para ficar, mas
Aí eu volto naquela primeira questão de você estar inserido, ter contato, né? Aprender presencialmente, não só pelo conceito, mas pela observação, é essencial. Agora nós temos que recuperar isso, né? Mostrar às pessoas que sim, nós até podemos fazer uso da tecnologia, mas não, ela não é um substituto perfeito para o ingresso da pessoa numa escola onde há contato físico, calor humano e observação. Então nós temos agora que trabalhar para recuperar isso, as pessoas que já vinham da geração onde havia apenas o estudo presencial, mas que foram impactados pela pandemia e tiveram que se readaptar, e trabalhar principalmente com a nova geração que já nasceram imersos nessa tecnologia à distância e que pensam que não é importante a presença física na escola bíblica. Então, penso que a gente tem um grande desafio pela frente, não cometendo o erro de abandonar a tecnologia quando podemos dispor dela, mas também não cometendo o erro de dizer que ela é um substituto perfeito. Então, agora nós temos um grande desafio aí para poder fazer com que as pessoas entendam que o processo é importante, tanto física e também quanto tecnologicamente. Muito bem. E em sua percepção, Pastor Júnior, o senhor que está ligado aí diretamente a uma secretaria, né, que acompanha os campos também, né, da região sul, em sua percepção, quais são essas dificuldades aí? O que os pastores, né, têm relatado sobre dificuldades aí da escola bíblica depois aí, né, desse tempo aí, pós-quarentena mesmo, acho que nem pós-pandemia ainda, né, mas apesar de que as restrições já estão bem amenas ou quase nenhuma, mas quais são as dificuldades aí relatadas? De fato, há algumas dificuldades, né? O pastor Marcelo ponderou aqui algumas coisas bem relevantes. Nós já estávamos com dificuldade em relação à escola bíblica, né? Desinteresse muito grande. E aí nós tentando, né, todos aqueles que trabalham na educação, tentando ver se revitalizava a escola já antes da pandemia. Nós já tínhamos algumas dificuldades, inclusive até alguns campos sem escola pública. Então, naquela luta para que a gente pudesse restaurar a escola e ela se tornar aquilo que a gente sabe que é tão importante, né, para a vida das pessoas e da igreja. Mas, infelizmente, veio a pandemia e piorou a situação. Eu mesmo tenho experiência lá do meu campo. Nós estávamos bem, conseguimos, dentro do nosso contexto, nós conseguimos revitalizar nossa escola. Tínhamos lá em torno de 30 alunos no máximo, fomos para 150 ativos. É até bonito assim, chegar no domingo de manhã, vários carros, aquelas pessoas culto de domingo à noite, o pessoal está envolvido. E eu feliz da vida, mas daí veio a pandemia. O pessoal se distanciou. Tentamos fazer pelos aplicativos, né, lives e tal, mas em parte funciona, em parte não. Perdemos quase que a metade dos alunos, porque as pessoas não têm paciência, algumas delas, ainda mais no domingo, né? Domingo de manhã levantar para uma live, levantar para participar do Zoom. Esse é um assunto importante para discutir, né, no domingo. Sim. E aí o pessoal, aí perdi. Então retomamos agora a escola presencialmente, mas infelizmente perdemos muito. Temos dificuldade? Temos. Até porque é aquela questão de hábito, né? As pessoas estão acostumadas à rotina, beleza, e todo domingo para a escola, ir lá participar, 10. Mas aí, de repente, precisa ficar em casa. Cria o hábito de ficar em casa, as pessoas não querem mais. Então se distanciam, né? Essa é uma grande dificuldade. E aí entra outros fatores, né? A questão do assunto que está se discutindo na escola, o currículo da escola bíblica, talvez a falta de incentivo do próprio pastor, né, e da liderança, e uma série de outras questões, né? Mas que, de fato, a pandemia nos prejudicou, sim, muito. Sim. Pastor Júnior, conversando até aqui nos bastidores, né, aqui com o senhor falou lá da escola que é
EBD também, mas não é a escola bíblica dinâmica, que foi falada ontem aqui. Não é a escola bíblica dominical, que é da tradição, né, da igreja. Mas é a escola bíblica discipuladora. Escola bíblica discipuladora. Fale para os nossos irmãos que nos acompanham o que é a escola bíblica discipuladora. Escola bíblica discipuladora é uma escola que tem como função, claro que não é total, né, mas é em partes, é uma oportunidade que as pessoas têm de aprender a palavra e de serem discipuladas. Nós trabalhamos com o PAEC, né, principalmente a parte do GSEC. Sim. Todas aquelas lições e materiais que se tem. Então, a ideia é que o novo convertido, a pessoa que chega na igreja, ela vai direto para a escola bíblica dominical, né, que não é dominical, é discipuladora para nós. Né? Então, vai diretamente para a escola bíblica e lá ela vai sendo acompanhada, desde o Vida Abundante e crescendo nesses níveis até chegar ao nível de liderança, né? Seguindo todos esses materiais que nós temos. Então, isso tem sido assim muito importante e muito de um crescimento enorme assim, para muitas pessoas. Né? Isso eu tenho experiência lá, pastor Levinho tem experiência em Londrina, e muitos outros pastores que estão fazendo isso, praticando, têm dado resultado. Porque a ideia é que essa pessoa seja não apenas informada na escola bíblica, mas também acompanhada. Sim. Dando essa ideia de discipulado. Por isso, escola bíblica discipuladora. Então, o programa avivalista de evangelismo e crescimento, né, que é o PAEC, se tem aí os materiais, né, que podem ser utilizados, inclusive gratuitamente. Não sei se você que está nos acompanhando aí sabe, a igreja tem um aplicativo. Você pode entrar aí na sua loja, pode ser do Android ou iOS, enfim, e procure aí IEAB Oficial. Esse é o aplicativo da igreja, IEAB Oficial. E ali você vai ter esse material em e-book para fazer download. Então, você pode ter essa ferramenta. Lógico, se você quiser o material impresso, aí a editora, né, tem um setor comercial que é a livraria. Aí você deve entrar na livrariaavivamento.org para adquirir o material impresso, que é onde se tem aí a autorização das impressões do material da igreja. Mas, por exemplo, é uma pergunta que eu faço para os nossos irmãos que nos acompanham, os educadores. Tem uma classe aí do curso Vida Abundante, na escola bíblica da sua igreja? Da nossa igreja? Tem uma classe aí sobre o Vida Abundante? O que é o Vida Abundante? A matéria Vida Abundante é salvação. É uma pessoa que não é batizada ainda. Também não confunda que o Vida Abundante é curso pré-batismo. Não é. O Vida Abundante é o assunto salvação. O que a Bíblia fala sobre a salvação. Então você pode estudar em 7 encontros o Evangelho de João, por isso que é Vida Abundante, João 10:10. Ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida em abundância. E todo esse curso Vida Abundante é baseado no Evangelho de João, que você pode ter uma turma para evangelizar e discipular. Ou seja, pessoas que ainda não foram batizadas precisam estudar a salvação e aprender o que a Bíblia fala sobre a salvação. A outra ferramenta, nossa missão. A nossa missão é para pessoas batizadas. Quem já se batizou, quem é membro da igreja, ou quem está sendo recebido, alguém que veio de outra denominação, ou estava distante, afastado do Evangelho e reconciliou, estas pessoas podem ir para a sala de integração do Nossa Missão. Ou seja, ele vai conhecer a história do avivamento bíblico, os princípios gerais e éticos do avivamento bíblico, o que é ser membro de uma igreja e do avivamento bíblico, compreender a nossa missão e saber
em que ele deve se envolver na nossa missão. A outra turma já é o discipulando. Discipulando é para quem também já foi batizado. E ele vai consolidar, vai ter as doutrinas bíblicas, das quais ele estuda as doutrinas para consolidar a sua fé. Então esta é a escola bíblica discipuladora. E lembrando que nós não estamos só fazendo discípulos, mas também discipuladores. Ou seja, aquela pessoa que passou por essas classes, ela depois vai ser desafiada a discipular outros também. Né? Então, o discipulado não pode morrer com ela. Porque o que adianta você saber sobre a volta de Jesus, você saber sobre a tentação, você saber sobre o pecado e isso morrer com você? Não tem nem sentido, irmãos, não tem nem sentido. Então você também vai ser desafiado a ser um discipulador. Dentro da escola bíblica discipuladora, pastor Júnior, pode ter também classes alternativas, né? Sim. O senhor comentou de um outro projeto também, Sim. que envolve arte, é isso? Sim. Então, isso lá na minha igreja, no meu campo, né? Sim. Nós temos trabalhado, assim, seguindo os ciclos, né? De desenvolvimento, desde lá do Vida Abundante, as pessoas vão se envolvendo, né? E até porque, pastores, eu penso o seguinte, a pessoa que participa do curso Vida Abundante são no mínimo 7 dias, Sim. no mínimo, né? Porque pode isso se estender até talvez 2 meses, 3 meses, um ano. Então, essa pessoa que participa durante esse tempo, ela já criou o hábito de ir à escola bíblica. Ela já pegou o gosto. E aí isso pode facilitar muito para que essa pessoa esteja envolvida na escola, mas também traga outros a participar da escola, né? Que a gente chama lá de amigos da escola. Então, tragam outros a participar da escola. E aí, pastores, então nós seguimos esses níveis de crescimento e temos então algumas classes que também são temporárias, né? Mas que podem ser muito ricas assim para a própria igreja. Por exemplo, como o senhor estava dizendo aí, né, sobre a classe que eu tenho lá de AMA, chamo AMA, Arte e Música Avivalista. Nós usamos aquele material da igreja, né, que é sobre arte. Sim. Então nós ministramos essas aulas a todas as pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor e do Ministério de Arte da igreja e aquelas pessoas que têm interesse. Então ela vai passar por aquela classe e vai ser acompanhada, né? Uma outra classe que nós estamos trabalhando nela agora é para casais. Por quê? Porque na minha concepção, já que é uma escola bíblica, eu posso envolver todos os cursos de treinamento dentro da própria escola. E aí, então, Sim. estamos tentando colocar, inclusive o CCM, futuramente. Sim. Colocar o CCM lá na escola bíblica também, porque já que a pessoa está seguindo um nível de crescimento, chega no momento que ele está lá fazendo a missão, né? ou pequenos grupos. Então ele para e fala, mas eu quero mais, eu preciso crescer mais. Então, para onde eu vou? Ao CCM. Então, a oportunidade dele crescer teologicamente, biblicamente, um pouco mais, né? Sim. Então, nós temos essas opções que são muito importantes e acaba sendo promovendo uma dinâmica dentro da escola e um movimento muito interessante. O CCM, que é o curso de capacitação ministerial, esse curso ele faz parte dos cursos ofertados pelo Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Esse curso, o CCM, ele tem duração de 18 meses e ele está voltado, né, ele tem alguns eixos de aprendizagem, o eixo bíblico, doutrinário, o de prática ministerial ou ações ministeriais e o teológico também, algumas disciplinas históricas teológicas, né?
Mas também tem outros cursos, como, por exemplo, o bíblico intensivo, que pode fazer parte também, né, da grade de estudos de uma escola bíblica. Ou seja, a escola é permanente, a escola é para a vida, mas as classes podem ser provisórias. Ali a pessoa estudando 2 meses, 1 ano e meio, naquele assunto que é, de fato, para atender uma necessidade. E já fica aí esta ideia também, né, para os nossos educadores. Ontem, nós saímos daqui com uma lista, né, de ações. Eu gostaria de expandir essa lista aqui hoje com vocês. Gostaria de dar um passo a mais e a gente pensar outras questões. Então, ontem, por exemplo, foi falado sobre se a gente pensar em revitalização de escola bíblica, a gente tem que pensar no professor qualificado, no evangelho transformador, no dinamismo, na criatividade, no apoio e no envolvimento de toda a liderança. Então, nós já temos uma pequena lista aqui. Então, vamos expandir um pouco essa lista. Gostaria de começar aqui, então, com o pastor Marcelo. O que nós podemos, pastor Marcelo, pensar sobre a revitalização, sobre ações, né, importantes que ajudam, e nós acabamos de, inclusive, ampliar um pouco essa lista aqui, né? Classes provisórias, que vão ficar ali 2 meses estudando determinado assunto, casais, noivos, nossa missão, ou seja, provisórias para alcançar um grupo específico, mas que vai certamente ser um atrativo e nós conseguiremos trabalhar melhor o currículo, a aprendizagem de uma maneira mais específica também. Então, essa já é mais uma proposta para uma revitalização da escola bíblica. Tem alguma outra, pastor Marcelo, que o senhor poderia dizer para nós? Tem, depois vou até aproveitar a experiência dele, que eu achei muito interessante, tem tudo que eu vou falar aqui. Mas quero começar pela questão da possibilidade de flexibilização. Flexibilizar os dias em que possa acontecer a escola bíblica. A gente sabe que é uma grande tradição, como o senhor mesmo já comentou aqui, a escola bíblica dominical. E nós sabemos que muitas vezes nós, quando somos inseridos em determinada realidade, nós começamos a fazer de maneira repetitiva aquilo que nós herdamos, mas nunca sem questionar o porquê que nós fazemos assim, né? Claro que onde há a tradição da escola bíblica dominical e funciona, penso eu que não deve se mexer. Funciona, porque a nossa questão aqui é a revitalização da escola bíblica. Está funcionando, então mantenha, não tem problema, não é uma questão de ir contra a tradição, não é isso, a tradição é importante, tá? Mas aí tem que perguntar por que a escola bíblica é no domingo. Se nós formos pegar no conceito teológico, possivelmente a resposta será porque é o dia do Senhor, né? Então é o dia que é dedicado para poder estar ali fazendo o seu estudo bíblico, as suas orações, ir à igreja. Então, a tradição religiosa diria por ser o dia do Senhor. Mas se nós pegarmos, historicamente falando, o início da escola bíblica dominical, nós vamos perceber que foi no século XVIII, né, que teve aquele grande movimento de santidade. Nós tivemos a reforma protestante no século XVI. No século XVIII nós temos esse movimento. E nós temos algumas personagens muito importantes dentro desse movimento, que é John Wesley, George Whitefield, para falar de 2 pessoas aqui, além de Charles e Carlos Wesley. Então são pessoas importantes dentro desse contexto do movimento de santidade, e que aquele avivamento que aconteceu no século XVIII, ele não foi um avivamento que ficou apenas dentro do contexto do protestantismo, mais tarde chamado de evangelicalismo. Esse avivamento, ele reverberou na sociedade. É importante, pastor, colocar isso, porque o nosso tema é escola para a vida.
Sim. Então não foi um avivamento que apenas mexeu nas questões das emoções, na questão de rever o comportamento cristão, o retorno à Bíblia, aquelas coisas todas importantíssimas, mas que também reverberou na sociedade ainda não cristã. Porque o movimento daquele avivamento, ele levou, por exemplo, se nós vamos pegar as pautas de John Wesley, ele vai ter a reforma prisional, ele vai ter a luta contra o escravagismo, ele vai ter a luta contra o trabalho infantil, que era muito comum naquela época, as crianças trabalharem nas fábricas, algo impensado hoje, mas era comum as crianças trabalharem nas fábricas. Então, como surgiu o conceito de escola dominical? Não existia nem o termo bíblico na época. O termo bíblico veio posteriormente, mas então era chamado de escola dominical, né? Que em inglês seria o Sunday School. Porque um homem chamado Robert Raine, ele percebeu que as crianças que trabalhavam longas jornadas nas empresas durante a semana, o único dia que elas tinham era o domingo. E o pensamento dele foi: como é que eu posso ajudar essas crianças a se tornarem mais independentes e adquirirem conhecimento e serem alfabetizadas? Em que dia que eu posso utilizar para isso? Ora, o único dia que elas tinham era o domingo, que as crianças trabalhavam, porque que pareça, elas trabalhavam. Então ele colocou a Sunday School, a escola dominical, com o intuito, primeiro, de estarem alfabetizando aquelas crianças, ensinando aquelas crianças. Isso no século XVIII. E ensinava as crianças, alfabetizava elas através da Bíblia, né? Através do uso da Bíblia, das questões doutrinárias, teológicas e tal. Foi tão importante esse movimento, porque daí nós temos, na Inglaterra, os primórdios da escola pública, né? Isso no século XVIII. Já no século XIX, terminando o século XVIII, começando o século XIX, nós vamos ter a primeira escola bíblica dominical no Brasil em 1855, no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, também chamava-se Robert, só que era Robert Cayley e a sua esposa Sarah. Fundaram no Rio de Janeiro a primeira escola bíblica nos mesmos moldes do Robert Raine, que era o quê? Alfabetizar as crianças, agora contexto de Brasil, 1855, alfabetizar as crianças, darem a elas essa questão de independência, adquirirem cultura e tornarem-se mais importantes na sociedade, mais livres na sociedade. Então foi muito importante isso. E no Brasil, porque domingo? Pela tradição inglesa, e também por quê? Porque no Brasil havia uma situação muito grande, como ainda há em muitas regiões, da pobreza. Então o que o Robert e Sarah faziam? Bom, a gente vai trazer as crianças para a escola bíblica, ok? E vamos devolvê-la para as suas famílias depois que elas forem alimentadas, depois que elas almoçarem. Então elas iam tomar o café da manhã, elas iam almoçar. Então isso só poderia ser feito no domingo, pela manhã, aonde essas crianças poderiam ser atendidas nesses critérios também biológicos, suas necessidades essenciais. E também alfabetizar as crianças através da Bíblia. Então a escola bíblica tomou uma proporção tão grande, né? A escola dominical, que era até então chamada dominical, tomou uma proporção tão grande, que houve tempos em que havia grandes eventos nacionais em cada país, tratando sobre a escola bíblica, e até eventos mundiais, tratando sobre a escola bíblica, que moldaram, inclusive, muitas questões dentro das escolas públicas, né? Então a gente vai perceber que a escola bíblica, a questão, o avivamento que aconteceu no século XVIII, a escola bíblica no Brasil no século XIX, e a educação cristã, ela não reverbera apenas no conceito religioso, apenas, por assim dizer, mas vai impactar, inclusive, na transformação do país, na transformação das regiões onde ela é aplicada, né? Então, primeira coisa seria a flexibilização. Então, por que nós temos escola bíblica? Está aí a história. Por que é domingo? Está aí a história. Agora, hoje, o nosso contexto é bem diferente do contexto do Robert Raine, bem diferente do contexto do Robert Cayley e Sarah Cayley. Nós temos um contexto hoje onde nós não temos a escola bíblica, salvo algumas exceções, para atender as questões essenciais de sobrevivência das pessoas e de alfabetização, porque hoje a escola pública está aí muito mais acessível, né?
Então, nós temos escola bíblica realmente, aí vem o termo bíblico posteriormente, realmente para poder dar às pessoas conhecimento bíblico para mudar o seu comportamento cristão. Porque alfabetizado já está sendo no Estado e já está tendo outras formas de ter suas existências básicas atendidas, salvo algumas exceções. E aí hoje nós teríamos que ter a escola realmente no domingo? Repito, se funciona, é uma tradição importante, e tá, amém, problema nenhum. Mas se em outros lugares a escola bíblica ela funcionaria melhor em outro dia da semana, por que não? Né? E aí vem a ideia da escola bíblica EBD, escola bíblica dinâmica, tirando dominical, ou o EBD, escola bíblica discipuladora, né? Não importa o nome, mas que funcionasse de fato, né? Essas escolas e atendessem o seu propósito. Então, para a gente poder melhorar isso, talvez pensar na realidade de cada campo, de cada local, de cada região e adequar o dia da escola bíblica, dia e horário, desde que ela funcione. Né? E se funciona bem no domingo, amém, não precisa mexer. Sim. Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto é a questão curricular. Então, achei muito interessante aqui, agora eu entro no assunto, eu disse que comentaria sobre a experiência do pastor Júnior lá, no campo dele, né, na sua região, enfim, aonde ele tem um plano de crescimento de conhecimento, crescimento espiritual para cada aluno da escola bíblica. Porque uma das questões que acontece é quando não há planejamento, a pessoa fica ano após ano sobre matérias repetitivas, né? Ouvindo coisas que ele já ouviu muitas vezes, que ele já não desperta nele o interesse ou não o motiva a querer saber mais, porque ele vai lá ouvir de novo aquilo que eu já ouvi. Né? Então, embora a repetição seja a mãe, né, do aprendizado, mas ela tem que ser feita de maneira bem organizada, né? Então, aí a questão de várias salas e a pessoa passar por vários processos, né, por vários períodos, por várias fases, e cada fase sendo mais desafiadora que a outra fase, isso ajuda também as pessoas a terem interesse. Né? Então, a gente tem, dentro dessa proposta, né, os recursos, que aí seria o terceiro ponto agora, os recursos pedagógicos que nós podemos usar na escola bíblica dominical. Então, recursos pedagógicos, ele pode ser dividido em duas partes, né? O recurso pedagógico que é adaptado, ou seja, aquilo que não foi feito especificamente para ser usado na educação, mas que com a criatividade, o assessor, o superintendente da escola bíblica dominical e o professor podem adaptar para o uso da educação. Está aí a tecnologia que mostra isso. Existem softwares e sites feitos especificamente para a educação, mas existem outras ferramentas tecnológicas que não foram feitas para a educação e que foram adaptadas para a educação. Então, a gente saber adaptar os recursos que não foram feitos para a educação, adaptá-los para a educação. Recursos, quando a gente fala recursos, a gente pensa muito na tecnologia, mas, além disso, recursos pedagógicos pode ser pensar o espaço físico, né, aonde nós vamos ministrar as nossas aulas. Né? Então, pensar um espaço físico, pensar recursos tecnológicos, pensar um material didático, né, de maneira que ele seja evolutivo, onde a pessoa possa até tratar temas semelhantes, mas cada tema vai aprofundar um pouco mais em relação àquilo que foi visto anteriormente, e isso vai despertando interesse, porque a pessoa vai sempre falar, bom, vim até aqui, né? O mês passado eu achei que eu sabia sobre esse assunto e aprendi mais sobre ele nesse mês. O mês que vem eu posso aprender mais sobre esse assunto. Então, e como a Bíblia é inesgotável, a gente ensina a Bíblia como material de apoio e revista, a pessoa vai querer sempre aprender, porque ela sabe, eu sempre tenho mais para aprender sobre isso. Então, aí vem o material didático. Nosso material didático, né, foi comentado aqui a respeito dos nossos materiais, o material da Escola Bíblica Dominical. Os últimos lançamentos que nós tivemos, aí, a revista Façam Discípulos, né, também a revista Juniores, revistas de adolescentes, ela já vem, a gente já tenta alcançar todas as pessoas, porque assim, a gente pensa que todas as pessoas aprendem da mesma maneira, cada um tem uma maneira diferente de aprender. Então, o que nós fizemos? Né? Nós temos a revista física, além da revista física nós temos o audiobook, poucas pessoas sabem disso aí, não é, pastor? Sim. As últimas revistas que nós lançamos, e também a revista impressa do Vida Abundante, o livro do Vida Abundante, já tem lá um QR Code,
onde a pessoa pode ter o audiobook da revista e o audiobook do Vida Abundante para poder ouvir. Tem pessoas que absorvem bem ouvindo. E ainda assim nós disponibilizamos, não ainda a revista Vida Abundante, mas os últimos lançamentos das nossas revistas, da Escola Bíblica, foi disponibilizado na Amazon, porque também tem agora a tecnologia do e-book, né? Ou do livro digital. Então nós estamos procurando, dentro da questão dos materiais didáticos, atingir todas as formas possíveis de acesso ao conhecimento. E o professor pode usar também esses moldes, esses modelos, para incentivar os seus alunos a aprenderem na Escola Bíblica Dominical. Então, tudo isso deve ser pensado no processo de revitalização. A gente não pode ficar engessado e achar que é o único meio de ensinar ou o único meio de aprender. Então, a gente tem que ser criativo e lançar mão tanto dos recursos adaptados que não foram feitos para a educação, mas que podem ser usados na educação, quanto principalmente usar os recursos feitos principalmente para a educação, e aí despertando o interesse dos alunos na escola bíblica e também facilitando aí a tarefa do professor. Muito bom. Nós, de fato, estamos vivenciando isso agora, né? Na nossa editora. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, fazendo revisão de conteúdo, tentando apresentar aí uma proposta pedagógica para a escola bíblica nas faixas etárias de aprendizagem de uma forma que possa ter um alcance, né, para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, fazendo essa revisão, porque isso merece, né? Nós não estamos iniciando nada do zero. Que fique claro, né? Nós estamos fazendo uma revisão para atualização, pensando inclusive essa questão, né, de revitalização da escola bíblica, né? Nós temos material de ensino aí produzido, né, pelo pastor Alídio, né? Esses dias estávamos fazendo uma compilação de textos, né, do pastor Alídio. E tem matérias que ele escreveu para a revista de escola bíblica. Então, nós não estamos fazendo isso de agora, né? Não é nada novo. Nós estamos buscando, de fato, atender esse projeto de revitalização, né? Nas atualizações dos nossos recursos pedagógicos e tudo aquilo que envolve as práticas educacionais da igreja, né? Bom, a lista cresceu. Pastor Júnior, e aí, Pastor Júnior? O que nós poderíamos dizer a mais, né? Parece que já falaram tudo. Mas eu penso assim, pastor, a gente precisa entender também que a escola, além de ser uma escola, é uma escola bíblica. Então, é espiritual. E nós temos inimigos que vão se levantar para atrapalhar tudo aquilo que diz respeito a Deus, sua palavra e as questões espirituais. Então, eu penso que a gente precisa ver a escola também como algo espiritual. Eu conheço igrejas na minha região que os professores se reúnem, os oficiais da escola se reúnem para orar pelos alunos, orar pela escola. Muito bem. E eles têm orado e há resultado. Tanto é que uma dessas igrejas é a igreja de Uraí, meu pai é pastor. Tem uma ótima escola. É uma escola ainda tradicional, mas excelente. As pessoas participam, vão para a escola, desde o novo convertido, mas eles se dedicam também na oração pela escola bíblica e pelos professores e pelos alunos. Então, assim, eu penso que a gente também precisa pensar nisso, porque é uma escola espiritual. Sim. E nós vamos ter contra-ataques. O maligno não vai entregar de mão beijada aquele aluno que ele perdeu. Sim. Então nós precisamos pensar também nessa questão de batalha espiritual.
Uma outra questão, que o pastor Marcelo também mencionou, é a questão do planejamento. Vejo que a escola bíblica, ela precisa ser pensada antecipadamente. Então, a nossa Constituição já diz isso, né? Relacionado ao assessor de educação, ao superintendente. Sim. Precisa-se ter um projeto, um planejamento já elaborado, passado pelo conselho, e que então vai se desenvolver, né, no dia a dia, né, nas congregações, no campo, relacionado à escola bíblica. Então, precisa pensar nisso antes. Sim. Pensar na estrutura organizacional, pensar no currículo, pensar, por exemplo, na questão do objetivo da escola. Qual é a motivação? Importante a questão do objetivo, porque escola para a vida. Sim. Então, o que desperta o interesse? A pessoa ir lá, aprender e saber que, saindo da escola, ela já pode praticar aquilo que aprendeu. E que aquilo vai ter efeito concreto na vida dela. Então, não foi só absorção de conhecimento, de conceitos, de teses, né, de refutações, mas, ao sair dali, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nos desafios da vida, nos enfrentamentos, ela usa aquilo que ela aprendeu no dia a dia e funciona, porque é a Bíblia. Então, é tornar prático, fazer uma ponte entre o que você está ensinando e entre a realidade das pessoas que estão lhe ouvindo. E é um desafio aqui, pastor, também, tá? Se me permite, é um desafio aqui, porque, embora nós, em alguns lugares onde há estrutura para isso, nós temos que saber que nem todos há, a gente tem que ter essa sensibilidade. Nos lugares que há estrutura para divisões de salas, né? E salas de novos convertidos, e salas do Ministério de Integração, como já foi comentado aqui, salas de discipulado, sala infantil, dividido por faixa etária, adolescentes, jovens, adultos. Mesmo assim, em especial nas salas de adultos, o professor tem um desafio ainda maior, porque ele tem lá, na mesma sala, pessoas com vários níveis de conhecimento. Estou falando tanto da questão secular, quanto da questão cristã. Então, você vai ter pessoas com vários níveis de conhecimento ali. E o professor tem que atingir aquela mente mais exigente, que já está bem avançada, e tem que atingir aquele adulto que acabou de sair da sala de discipulado novo convertido, é um adulto que vai agora para a escola bíblica dominical, e que você precisa atingir ambos. Aquele que já está bem avançado e aquele que está ainda nos primeiros passos da vida cristã e tal. E aí você tem que ter essa sensibilidade de tornar o seu ensino prático para ambos, em cada uma das suas realidades. Então é um grande desafio. Aí vem a questão importantíssima, mencionada pelo pastor Júnior, que é a oração, a sensibilidade de ler e entender a necessidade das pessoas. Podemos dar uma ideia aqui então, pastor Júnior, deixa eu ver, pensando a Constituição, para o nosso assessor, então, de educação do campo, que ele faça encontros anuais com todo o pessoal do campo, porque o assessor é do campo, não é só de uma congregação, que ele faça encontros anuais para orar juntos, ter um tempo de comunhão junto com todos os educadores do campo, uma palavra de ânimo, de orientação. O superintendente, que ele faça o encontro mensal, no mínimo, ali, mensal, com todos os educadores da congregação, daquela congregação, professores, secretários, que eles se reúnam em oração e também para conversar sobre dificuldades. O professor falar, olha, na minha classe eu estou tendo essa dificuldade, olha, com esse aluno a gente está tendo essa dificuldade, e orar juntos e encontrar soluções. Porque isso faz parte da execução do planejamento, na verdade, né? Sim. O planejamento deve ser para o ano. Nós estamos aí no fim do ano. Daqui a pouco os campos vão fazer reuniões para planejamento do novo ano, 2023. Então, aí deve se planejar, apresentar o ano letivo, se vai ter algum feriado, algum domingo que não vai ter aula, por qual motivo.
quais os assuntos que as classes vão estudar. O assessor faz isso, né? Esse planejamento, dando direcionamento para os superintendentes da escola bíblica. Mas pensem, coloquem isso, né? Tanto no planejamento do campo quanto da congregação, ações para que esta equipe educacional se encontre mais vezes para orar juntos, para ter comunhão e para também encontrar soluções para dificuldades que possam surgir. Eu vejo que isso sim também faz parte da revitalização de uma escola bíblica. Bom, vamos encerrar, né? Já o tempo passa tão rápido aqui e a nossa hora avançou aqui, mas estamos, né, contentes por ter tido essa conversa com vocês. Agradecendo aqui ao pastor Marcelo, ao pastor Júnior, muito obrigado. Foi muito bom, foi prazeroso essa conversa aqui, ter a companhia de vocês. Bom, pastor Júnior, se eu quiser dizer mais algo, né, aos nossos irmãos que nos acompanham, fique à vontade, mas desde já agradeço, né, sua vinda até nós para essa conversa, até ter atendido, né, o nosso convite. Muito obrigado, viu? Pastor Elmer, eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui entre os sábios e poder aprender com vocês. Isso foi muito gratificante. O que eu tenho para dizer é que é o seguinte: vamos para a escola bíblica, vamos trabalhar, né? Quem são os oficiais da escola devem se preocupar nisso e priorizar a escola bíblica, né? E não apenas os oficiais, mas toda a igreja. Porque a escola bíblica é um ambiente que promove avivamento. Porque se estuda a palavra de Deus. Promove a proteção, promove o renovo espiritual. Então é importante participar da escola. Então vamos participar da escola. Vamos divulgar e vamos trabalhar nisso. Porque com certeza vai acontecer um crescimento muito grande em todos os aspectos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Marcelo, obrigado pela companhia, né? Foi muito bom tê-lo aqui também conosco nessa conversa. Gratidão aí por sua vida, né? Obrigado por estar conosco nesse desafio aí também da DGSEC. Eu que agradeço, né? E a escola bíblica dominical não importa se dominical, não importa se dinâmica, não importa se discipuladora, né? Não importa dia, não importa a hora, importa que funcione. E vale a pena investir, e algo que não se pode de forma nenhuma ter como opcional, é necessário. Até porque o pastor que investe no seu campo, na escola bíblica dominical, o dirigente de congregação que investe na sua congregação escola bíblica dominical, ele vai ter menos trabalho na condução do seu rebanho, porque vai ter um rebanho melhor preparado e mais maduro. Então, vale a pena ouvir todos os conselhos que estão sendo dados nessa conferência e aplicá-los, mesmo que não seja possível aplicá-los todos de uma vez, mas faça a leitura do que é possível aplicar agora e o faça, porque vai ser bênção para a vida da igreja. Muito bom. Agradecendo aqui, né, a equipe da DGSEC, além do pastor Marcelo, pastor Fábio, que é o nosso diretor acadêmico do seminário, pastor Everton, que é o nosso secretário de comunicação, pastor Jair, que é o nosso secretário de finanças, e o presbítero Mike, que é o nosso secretário de publicações. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Também o nosso pessoal que nos acompanha aqui na transmissão, né, o Daniel, que é o responsável técnico aqui pela nossa transmissão. Muito obrigado, Daniel. Ao presbítero Luiz e à esposa, a missionária Tamires, que estão aqui também nos acompanhando. O presbítero Luiz é da nossa equipe de mídia e está nos servindo também sempre com muita excelência. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero fazer menção aqui também dos nossos secretários de educação, além do pastor Júnior, que é o secretário da Sul 1, nós temos o pastor Helder, que é o secretário da Sul 2, e o pastor Paulo Moura, que é da Sul 3. O pastor Ronaldo, que é o secretário da Sudeste 1, pastor Áquila, que é o secretário da Sudeste 2. Ontem esteve conosco aqui o secretário da Sudeste 3,
o pastor Vinícius, e da Sudeste 4, o pastor Eliú. Também o pastor Claudemir, que é o secretário da Nordeste 2, e o Daniel do Carmo, da Nordeste 1. Também o pastor Luciano, que é o secretário da Brasil Central, e o pastor Salim, que é o secretário da região Norte. Vocês são excepcionais. Muito obrigado pelo ministério, pelo trabalho. Gratidão a Deus pela vida de vocês e por todo o trabalho que vocês estão realizando nas regiões. Obrigado por estar conosco também, seja aqui na mesa de conversa, nos depoimentos. Louvamos a Deus pela vida de vocês e pelo ministério de vocês. E pastor Lucas, obrigado à minha equipe que está me lembrando aqui, eu não posso esquecer do pastor Lucas, né? Da Centro-Oeste, pastor Lucas, que é um parceiro aí. Muito obrigado pela vida, pelo ministério de vocês. Que bom compartilhar esse ministério com vocês. E fazendo menção aqui do Conselho Geral, pastor Onésimo, que também está sempre conosco, também nos abençoando, nos orientando, nos liderando. Obrigado, pastor Onésimo. Deus abençoe sua vida, seu ministério e todos os conselheiros aí, os pastores do Conselho Geral. Bom, encerramos aqui a nossa conferência. Deus abençoe cada um de vocês, queridos educadores. Permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor, porque Ele está vendo o seu trabalho. No Senhor, o seu trabalho é útil. Um abraço a todos e fiquem na paz. Deus abençoe.